Olá a todos, vamos continuar com o nosso mini curso Algo de Ritmo no Seixmat. Eu sou o professor Alonso e vamos ver agora algumas noções básicas que podem ser trabalhadas no Seixmat sobre teoria dos números. Okay? Algumas já foram dadas, mas nós vamos relembrar elas. Okay? Como o algoritmo da divisão, números primos, divisores, máximo e mínimo comum múltiplo, congruências e a função de Euler. Nós temos aqui, lembrando o algoritmo de Euclides, bastante usado na teoria dos números, que diz que dado dois inteiros, A e B, e queremos saber qual que é o resto da divisão de A por B, de ser o A seria igual a BQ mais R, onde esse R é algum número entre 0 e B. Okay? Então, nós temos aqui uma forma de calcular esse resto e esse R e esse Q, esse quociente. No Seixmat a gente define o A como sendo 14, B como sendo 3, como exemplo, e eu quero saber o resto, uso esse símbolo de porcentagem. Então, A porcentagem B vai me dar o resto. O quociente, uma forma de calcular é simplesmente fazendo A menos R sobre B. Okay? Dessa forma, peço para mostrar R e Q, ele vai me dar 2 e 4. Ok? Outra forma de calcular o quociente entre A e B seria colocar duas barras. Ok? Bom, no Seixmat nós conseguimos calcular tanto o máximo comum divisor como o mínimo comum múltiplo entre dois números ou mais números também, não necessariamente somente entre dois. O comando é o GCD para calcular o máximo comum divisor, o maior número inteiro que divide eles dois, e para calcular o mínimo comum múltiplo, nós usamos o comando LCM entre esses dois números. Ok? Bom, também é possível usar o comando XCD, XGCD, entre dois números, que ele vai nos dar o MDC 3 como combinação linear dos dois números. Então, ele nos dá o primeiro número dessa tripla, é o MDC, e depois vai nos dar os inteiros que, multiplicados com o 2 multiplicado com o 15 mais o 27 multiplicado com menos 1, seria a combinação linear desse máximo comum divisor entre eles dois. Nós podemos também calcular o MDC entre mais de dois números. Então, e para isso a gente precisa colocar aqui entre colchetes também, ok? O MDC entre esses três ou o mínimo múltiplo comum entre eles três, tá? 3 ou mais. Bom, também nós podemos fatorar um número como produto de potências de primos, tá? E encontrar a lista dos seus divisores primos. Simplesmente usando o comando factor, a gente obtém o nosso número, factor de 3.600, e vai nos dar aqui ele como potências, ok? Ou posso também calcular quais que são os divisores primos de 3.600. Então, os divisores, os primos, são 2, 3 e 5, ok? É bastante usado em teoria dos números, calcular esses primos, não? Calcular a fatoração. Okay? Bom, um comando que também pode ser útil na hora de estarmos trabalhando em teoria dos números é o comando inverse mod, AN, que significa que quero calcular o inverso do elemento A módulo o inteiro N. Claro, vai exibir um erro no caso de que não exista esse inverso módulo N. Vai depender se o MDC entre A e N for 1, então esse inverso existiria sempre.
Então, por exemplo, quero calcular o inverso de 123 módulo 47, seria 13. Ou se eu pedir para calcular o inverso de 5 módulo 30, não existe, pois o MDC entre 5 e 30 não é 1. Aqui, o 6 nos exibe um erro, dizendo não existe. Okay? Bom, outro comando bastante usado quando nós trabalhamos um pouco com congruências é que nós desejamos calcular qual que seria a elevado a m módulo n, um inteiro. Então, para fazer esse cálculo, no SeixMat a gente simplesmente dá o comando power mod amn. Então, a potência m módulo n. Nesse caso aqui, como exemplo, nós temos 37 elevado a 21 módulo 33. Seria 4. Ok? Nesse caso aqui, se nós tomarmos o m como sendo menos 1, esse comando ele nos mostra uma outra forma de calcular o inverso multiplicativo do elemento a módulo n. Ok? Uma função que também é usada em teoria dos números é a função phi de Euler, não? De um número que ela nos dá o número de inteiros positivos menores que n e relativamente primos com n. Então, o Euler de phi de 276, 88, existem 88 números que são coprimos com 276 menores do que ele. Ok? Bom, agora vamos fazer um programinha no qual nós queremos considerar todos os números de 1 a 30 e exibir, por exemplo, eu quero saber todos os valores n, ou todos os valores n que são coprimos com 30. Ok? Então a gente cria uma lista e utilizamos um for para n no intervalo de 1 a 30. Aqui para ir até 30 eu preciso dar aqui no intervalo 31 e vou perguntar se o MDC entre n e 30 for igual a 1, então a essa lista L vamos adicionar o número n. Senão não faça nada. Então, usando esse for e depois vou pedir a lista vai me dar todos os elementos que são coprimos com 30, menores do que ele, ok? Bom, e claro, não podemos deixar de falar sobre os números primos, não? Lembrando que o número primo é um número inteiro positivo que é divisível somente por ele, ou pela unidade, ou por 1, tá? Existem vários comandos que se usam aqui para trabalhar com primos no SeixMat. Por exemplo, nós podemos perguntar se um determinado número é primo, tá? Ele vai retornar true ou false, dependendo se ele for ou não. Eu posso também escolher um primo aleatório, de forma aleatória, tá? Usando esse comando random prime a true, retornará um número primo aleatório entre 2 e a. Ok? O comando print range AB, ele vai me dar uma lista ordenada de todos os números primos entre A e B menos 1. Então é interessante se nós queremos saber os primos em um certo intervalo. Outros dois comandos bem importantes, dado um primo, nós podemos perguntar qual que é o seguinte primo, dado um número, ou qual que é o primo anterior, dado um certo número qualquer, que não tem problema se não é primo, ok? Então, por exemplo, aqui, 371 é primo, e escolha um primo aleatório menor do que 100, ok? 100, a palavra true, aí ele vai nos dar, 371 não é primo, e um primo aleatório 79 menor do que 100. Eu quero a lista de todos os primos
entre 100 e 200. Então ele vai me dar essa lista aqui inicialmente, todos os primos entre 100 e 200. Aí depois eu pedi, me dá qual que é o próximo primo depois de 100. Aí ele vai me dar o 101. Qual que é o anterior primo? É o primo menor que 100, 97. Ok? E eu também posso usar o comando, eu quero os primeiros números primos, os primeiros 18 números primos. Então ele vai me dar uma lista com os primeiros 18 primos. Ou eu posso dar também, usar esse comando end prime, de um número n, que ele vai me dar o enésimo número primo. Eu quero qual que o primo, se nós escrevermos uma lista ordenada, que está na posição 300. Seria o primo 1987. Ok? Vamos calcular o conjunto de divisores de um número e introduzir algumas funções que são bastante importantes. Então, por exemplo, aqui no o número de divisores de um número é denotado por tal de n, enquanto a soma dos divisores de um número é denotado por sigma n. Ok? Então, aqui usando no 6, eu uso o comando divisors de 45, ele vai me dar todos os divisores de 45. Tá? Se eu dou o comando len divisors, como divisors seria uma lista, ele vai me dar o comprimento dessa lista, o número de elementos que teria essa lista, são 6. E sigma, lembrando que sigma denota a soma dos seus divisores, então a soma dos divisores de 45 vai ser 78. Tá? Se nós somarmos aqui todos esses divisores, vai dar 78. Menores ou iguais a 45. Tá? Bom, observe aqui um conceito que se usa às vezes em teoria dos números é o conceito de números amigos. Nós dissemos que dois números m e n são amigos se somados os divisores próprios de n é igual a m. E se a soma dos divisores próprios de m é igual a n. Então vejamos que 220 e 284 são números amigos. Lembre, sigma de 220 me dá toda a soma dos divisores menores ou iguais a 220. Então eu vou somente subtrair o 220, daria 284. E da mesma forma eu dou sigma de 284, a soma de todos os divisores, incluindo 284, eu subtraio ele, vai me dar 220. Então esses dois números são números amigos, ok? E para vocês verifiquem também que outros pares de números amigos são esses daqui, ok? Pergunta, você consegue encontrar outros pares de números amigos? Consegue fazer um programinha aqui que te encontre todos os números amigos menores que 10.000, por exemplo? Tá? Então, deixo esse desafio.